mulher, órfã, judia e escrava. Quem poderia imaginar que Deus a tornaria rainha do império mais poderoso de sua época? Coincidência? Não. Sempre foi a providência dos céus. Erguida em um tempo difícil para o seu povo, deixou bem claro quem de fato governa este mundo. Sim, existem dois reinos, dois reis, dois tronos. Um é das trevas e o outro é da luz. Um é do orgulho e prepotência e o outro emana da cruz. Esther é escrava na Pérsia, mas antes é serva de Deus. O reino dos céus é maior que todos os reinos da terra. Hoje nós iniciamos uma nova aventura através das Escrituras Sagradas. O livro de Esther é um dos mais belos de toda a Escritura, cheio da presença de Deus, do início até o fim. Muito embora o nome de Deus nem seja citado no livro, a presença marcante de Deus e a providência divina se vê desde o primeiro verso até o último verso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1 e vamos pedir que o Senhor nosso Deus nos abençoe, abrindo as portas do nosso entendimento e falando forte e poderosamente aos nossos corações nessa manhã. Quem achou, diga achei. Foi no tempo em que Xerxes reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminado esses 180 dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio. 7 dias foi os dias do banquete para todo o povo que estava na cidade de Suzã, desde o mais rico até o mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata, num piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real, servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro, foi oferecido para todos. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Biztá, Arborá, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti,
esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume do rei consultar especialistas em questões de direito e de justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do seu reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão os seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira, como todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinado que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão os seus devidos maridos, do mais rico até o mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar na sua própria casa. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Amado e bendito Deus, a razão de estarmos aqui é porque o Senhor, de forma diferente, por razões diferentes, de maneira diferente, trouxe cada um de nós aqui. Foi o Senhor quem nos trouxe. Ainda que as motivações do nosso coração tenham sido diversas e variadas de diversas formas, quem nos trouxe essa manhã aqui nesse lugar foi o Senhor. Assim, ó Deus, como Isaías, desolado por causa da morte de Urias, enxergava, Senhor, o trono de Israel vazio. Naquele dia, Senhor, o Senhor de modo especial se revelou ao teu servo, e ele pôde ver, Senhor, os céus se abrindo, e o Senhor, ó Deus, assentado num alto e sublime trono, e de lá, Senhor, as abas das tuas vestes enchia todo o templo, mas a glória do Senhor, ela era vista e derramada e espalhada por todo o planeta Terra. Assim, ó Deus, como o Senhor falou ao teu servo no passado, nós clamamos no nome precioso de Jesus, que o teu Espírito tenha plena liberdade, ó Deus, de falar aos nossos corações, e ao sairmos, Senhor, desse lugar, que tenhamos a sensação, ó Pai, de que não somente nós viemos a esse lugar
para te adorar, mas o Senhor veio para se encontrar conosco aqui e falar aos nossos corações. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, nós oramos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fala conosco, em nome de Jesus. E todos dizem? Amém. Esse é um texto super interessante, é uma introdução à série de mensagens que nós vamos ter acerca de Esther. Eu poderia intitular esse sermão de várias maneiras, mas nós acreditamos que o livro de Esther fala acerca de dois reinos que estão acontecendo simultaneamente, paralelamente, ao mesmo tempo. Claro, se é simultaneamente, tem que ser ao mesmo tempo, não é verdade? Mas nós, amados irmãos, estamos inseridos nos dois reinos. E isso aqui é importante para nós, porque ainda que os nossos olhos não consigam enxergar a mão invisível e poderosa do nosso Deus, ela está lá. A mão poderosa de Deus está lá. E ainda que no caso de Israel, eles estivessem sido deportados da sua terra natal, Deus continuava no controle e na gerência, na administração de toda a terra. O fato de Xerxes estar no governo não significa que Deus havia abandonado o seu povo, de maneira nenhuma. Eu quero dizer para você o seguinte: independente das tribulações, independente das barreiras e dificuldades que você está vivendo agora, ainda que você esteja passando, como diria Davi, o salmista, pelo vale da sombra da morte, não tema, não tema, porque o Senhor é contigo. Ainda que reinos desse mundo se levantem, ainda que homens, acreditando terem poder nas suas mãos, de se autodeclararem reis, homens poderosos no nosso tempo, você está nas mãos poderosas de um Deus soberano, que nada, absolutamente nada, foge do controle das suas mãos. Amém, irmãos? Está difícil. Pastor, o senhor não sabe a dificuldade, a tribulação que eu estou passando. Eu não sei, mas eu conheço alguém que sabe. Ele nunca saiu do teu lado, ainda que você não note a presença dele. É Ele quem aplana o nosso caminho, vai adiante de nós e tem providenciado o cuidado, a providência do sustento e a proteção que você precisa dia após dia. Eu queria ler uma frase com vocês, queria que vocês lessem comigo. Há dois reinos em constante confronto. Há dois reinos em constante confronto: o reino de Deus e o reino deste mundo. Ambos possuem características totalmente opostas. Em um somos súditos e no outro escravos. O de Deus é eterno e cheio de graça. O reino do mundo é temporário e cheio de trevas. Você concorda com isso? Diga amém. Mas Deus continua no controle, ainda que os reinos desse mundo sejam de trevas. Eu diria que como o rei Davi, e eu sei o que ele está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, irmãos? Eu queria localizar vocês historicamente aqui com Esther. O rei Dário, pai de Xerxes, atingiu o ápice do poder naquela época. Ele foi além de Ciro, o grande, além de Ciro. Mas para Dário o poder nunca era suficiente.
E ele foi tentando conquistar o mundo inteiro. Até que ele se deparou com um grupo de homens gregos que barrou o avanço do Império Medo-Persa. Se você fizer a sua pesquisinha aí no Google, você vai descobrir que Dário perde a campanha de Maratona. Ele perde a campanha de Maratona e volta frustrado para a Pérsia. Ele constrói algumas construções pomposas, mas ele não consegue terminar essas construções. O seu filho Xerxes, que por um tempo governava o Egito, ele assume o seu lugar depois da morte do grande rei Dário. E nesse meio termo, parte do povo de Israel já havia voltado para a terra prometida, para reconstruir a cidade e iniciar a reconstrução do templo em Jerusalém. Mas o que acontece? O povo que retornou da Babilônia, do cativeiro babilônio, foi um número muito pequeno. A primeira leva de israelitas que voltaram para reconstruir a cidade e o templo foi de 50 mil judeus. Isso era um número muito pequeno. Muitos dos judeus permaneceram na Babilônia, debaixo do domínio medo e persa. Eles já tinham as suas vidas estabelecidas. Só aqueles que não tinham uma boa estabilidade na Babilônia foi que voltou para Israel. Por isso, no contexto de Esther, o número de judeus que viviam debaixo do domínio de Xerxes era muito grande. Nós não estamos falando de um número pequeno, nós estamos falando de um número imenso de judeus que estavam debaixo do poder de Xerxes. Esse Xerxes, ele teve as mesmas aspirações do seu pai, e ele tentou conquistar os gregos, e também foi derrotado. E ele ficou conhecido como o rei que perdeu de maneira horrorosa para os gregos, que já era uma comunidade grande, já não era só pequenas ilhas gregas, mas era uma associação de gregos que lutavam juntos. Nós estamos perto, irmãos, nós estamos perto do tempo em que Deus dá o domínio do mundo aos gregos, unificando uma língua. Pouco mais de 100 anos depois, Alexandre o Grande é levantado, e a língua grega se espalha por todo o mundo da época. Nós estamos falando aqui, provavelmente do ano de 486 ao ano de 450 e poucos, que foi o reinado de Xerxes entre os medo-persas. A Bíblia diz que no terceiro ano do reinado dele, ele mostra o seu império para os seus servos. E nós não estamos falando de uma viagem de uma semana, não. Nós não estamos falando de uma viagem de uma semana. Só para você ter ideia é o seguinte: quando o povo sai da Babilônia e vem para Israel para reconstruir a cidade e o templo, eles levaram 5 meses de viagem. Só da Babilônia até Israel, eles levaram 5 meses viajando. Quanto tempo você acha que Xerxes viajou com os seus servos para mostrar toda a sua glória? Nós não estamos falando de uma viagem de uma semana. Nós não estamos falando de você pegar Gol aqui em São José dos Campos, se é que ainda tem Gol aqui, ou se você vai a Guarulhos ali, pega um avião e percorre o Brasil em algumas horas. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que estão viajando a cavalo, de charrete, com terrenos de diversas situações, de atritos. Então nós estamos falando de meses e meses que Xerxes levou para conduzir todos os seus líderes para olhar a grandeza do seu reino. Depois disso, ele dá uma festa de 7 dias. Irmãos, quantos de vocês aqui
já viveram uma experiência de uma festa de 2 dias. 2 dias consecutivos de festa. Você sabe o que é isso? São 7 dias. 7 dias. E segundo o texto, regado a vinho de altíssima qualidade, tá certo? E de picanha de todo tipo de animal. Você já comeu uma picanha de lhama? Já comeu, olha? Não comeu? Já comeu uma picanha de cordeiro? A de cordeiro é uma delícia, não é? Já comeu uma de novilho? Aqueles homens comeram e beberam por 7 longos dias. 7 longos dias. Eu acho que esse tal de Xerxes deve ter tomado aquela porção do Capitão América. Olha, você sabe aquela porção do Capitão América? Quem assistiu aqui Capitão América sabe disso. O Capitão América não ficava bêbado. Ele bebia e não ficava bêbado. Xerxes provavelmente tomou essa porção, porque o texto diz o seguinte, que depois de 7 dias na cachaça, foi que ele ficou bêbado. Não é isso que diz o texto? Depois de 7 dias, tomando todo tipo de destilado, ele fica meio aéreo, feliz da vida, e decide então trazer a rainha. E muitos comentaristas do Antigo Testamento dizem que não foi uma exibição qualquer. Muitos dos comentaristas que eu pesquisei dizem que ele insistia que a rainha Vasti viesse desfilar para os seus súditos, os seus líderes, com a coroa real. Tem algum problema nisso, André? Tem ou não? O problema é que era só a coroa. Entendeu? Não era vestida e com a coroa. Era só com a coroa. Se esses homens estão certos, nós vemos flashes de moralidade na atitude de Vastes. Se eles estão certos, e eu não duvido que eles estejam certos, porque o homem estava fora de si, o seu cérebro, a sua consciência, a sua razão havia sido consumida pelo álcool. E o orgulho o impulsionava a mostrar a sua glória. Se esses homens estão certos, ele faz questão de mostrar a beleza da sua mulher na sua inteireza. E ela vinha só vestida de coroa, não é? Eu não sei você que é casado, não é? Como é que você encara essa situação? Mas se a minha esposa é uma rainha, eu quero que ela se apresente para mim sozinho desse jeito, não para os outros. Não é verdade? Eu posso até colocar uma gravatinha borboleta, né? Para ficar um negócio mais quente, não é? Mas não para todo mundo. Mas não para todo mundo. Eu queria introduzir essa série de mensagens com vocês, dizendo para vocês o seguinte: nós estamos vivendo num embate constante entre o reino da luz e o reino das trevas. E nós fazemos parte do reino da luz, amém? Nós fazemos parte do reino da luz. Você pode repetir? Nós fazemos parte do reino da luz. Na história da raça humana houveram muitos impérios, muitos impérios. Eu queria citar 2 deles aqui para vocês, antes de nós vermos os 3 princípios que regem a nossa reflexão dessa manhã. O primeiro império era o império Aquemênida. Consegui. Era o Império Aquemênida, que era o Império Persa, que foi de 550, com Ciro no comando,
até 330 antes de Cristo, quando surgiu um homem que dominou o mundo da época assim, ó, rapidinho. O nome dele era Alexandre o Grande. Então o domínio persa, ele foi estabelecido do ano 550 antes de Cristo até o ano 330 antes de Cristo. Esse foi um dos grandes impérios de toda a história da raça humana. Mas um outro império está mais perto da gente. E ele era marcado por uma frase. Se você conhece um pouquinho de história contemporânea, você já ouviu essa frase em algum lugar. O sol nunca se põe no império. Como? Errou. O sol nunca se põe no Império Britânico. Essa é uma frase que marcou a história da raça humana. E se você não sabe, o maior império de todos os tempos foi o Império Britânico, o que atingiu em território 25%, um quarto do globo terrestre. Os britânicos conseguiram dominar 450 milhões de pessoas durante o seu reinado. Por que que essa frase foi dita? O sol nunca se põe no Império Britânico, porque não havia lugar nos 4 continentes da Terra que o Império Britânico não tivesse domínio. Desde a Oceania até as Américas. Portanto, ainda que o globo girasse, nunca era noite em uma parte do Império Britânico. Interessante isso, né? Por que que isso é importante? Porque diferente do domínio persa, que era escravista, dominavam povos e exerciam poder sobre eles, o Império Britânico, ele marca uma transição de características de império mundial. Ele é escravista, mas ao mesmo tempo é capitalista. Ao mesmo tempo que ele é escravista, ele é capitalista. E a última manifestação do Império Britânico foi quando eles liberaram Hong Kong e devolveram aos chineses. Mas na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, um outro império surge, que é o Império Norte-Americano, o Império do Capitalismo. E no Império do Capitalismo, quem manda é o poder financeiro. E nós estamos vivendo hoje no Brasil uma crise financeira terrível, que parece que não tem fim. E eu tenho certeza absoluta que você que está sentado aqui, ou você que está me ouvindo pela internet, você está sofrendo direto ou indiretamente com essa pressão financeira que envolve o globo terrestre inteiro e também o nosso país. Eu quero dizer para você o seguinte: reinos surgem e reinos caem, mas o nosso Deus continua no governo de todo o universo. Amém? Eu quero que você saia daqui sabendo de uma coisa: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Não tema, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. Algumas características do reino desse mundo eu queria citar para você, mas eu quero que você saia daqui com uma coisa na sua mente: ainda que essas características possam ser claramente vistas por você aí fora, é nas mãos do Senhor que você está. Amém? No reino desse mundo, a ostentação é vista como evidência de prosperidade. Está certo ou está errado? Está certo. Está certo. E nesse caso aqui, no caso de Xerxes,
Duas coisas poderiam estar acontecendo aqui. Ou ele estava feliz porque herdou o reino do Pai, e ele estava em cima da carne seca, e ele estava dando uma geral no reino, aproveitou os súditos e levou com ele, e no final de olhar para tudo aquilo, ele falou, vamos fazer um churrascão. A irmã me pegou aqui, pastor, na hora que eu estava cumprimentando, e falou, lembrei do Senhor. Pegaram um carrinho desse de supermercado, e fizeram do carrinho uma churrasqueira. Ela falou, lembrei do Senhor. Lembrou, mas não me convidou. Segunda coisa, no reino desse mundo, o que importa é ser feliz, mesmo perdendo a sobriedade. A gente tem ouvido isso o tempo inteiro. O que importa é ser feliz. Não importa se é certo ou se é errado. Não importa se Deus quer ou se Deus não quer, se Deus aprova ou não aprova. Deus fez você para ser feliz. Então ser feliz é a palavra de regra. Amém, irmãos? Ainda bem que você não disse amém. Não existe felicidade longe do Senhor. E essa tem sido a descoberta de muita gente que abandona Deus para tentar aventurar uma felicidade falsa. E terceira e a última coisa, para você sair daqui pensando nisso. No reino deste mundo, os conselhos inflamam o ego, ao invés de trazer lucidez. E é assim que funciona. E aqui eu queria linkar o 1 com o 3. É possível que Xerxes estivesse animado por herdar o império do pai. Mas também é possível que esse homem, por alguma razão, quisesse apagar ou ofuscar a derrota do pai, porque ele teria que fazer a mesma, ou ele teria que enfrentar a mesma batalha. E o brasileiro é assim, você sabia disso, né? O brasileiro sempre tem uma razão para beber. Não é isso, pastor? O brasileiro tem sempre uma razão para beber. Ou ele bebe porque está feliz, para comemorar, ou ele bebe para apagar ou afogar as mágoas. Mas seja uma coisa ou outra, a prosperidade e essa ideia de ego que se sobressai é sempre marcado no reino desse mundo. Ao invés de buscarem o reconhecimento de Deus e louvarem o Senhor pelas conquistas que o Senhor tem colocado nas mãos deles, porque quem deu o império do mundo para Dário e para Xerxes foi Deus. E se você tem alguma vitória na sua vida, é Deus que tem te dado também. Cuidado para você não entrar no barco do reino desse mundo e achar que ostentação é uma maneira de você glorificar o nome do Senhor, porque não é verdade. Ele continua assentado num alto e sublime trono, e toda a terra continua cheia da sua glória. Você pertence ao Senhor, está sob os cuidados dele, e da mão dele ninguém pode te tirar. Vamos ficar em pé? Das mãos do Senhor ninguém pode te tirar, porque você é propriedade exclusiva do nosso amado e bendito Salvador. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e um dia Ele virá para reinar pelos séculos dos séculos. Você pode dizer amém? Vamos louvar o Senhor?
Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Declare comigo: vou me humilhar. Vou me humilhar diante do Teu altar. Vou sacrificar aquilo que me custa. Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso vou me humilhar diante do Teu altar. Vou sacrificar aquilo que me custa. Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ele põe e depõe os reis. Os reinos desse mundo estão em suas mãos, e nada foge ao controle do Todo-Poderoso. Ele disciplina e açoita como um pai a quem ama, mas nunca abandona o seu filho. O povo de Israel estava debaixo de disciplina, no meio dos medos e dos persas. Mas quando eles pensaram que tinham mais poder do que Deus, Deus se manifesta com graça, com misericórdia e amor sobre o seu povo. O mesmo Deus que protegeu e guardou Israel das mãos dos medos e dos persas é aquele que sustenta a tua mão nessa manhã. O nosso Deus é poderoso para te guardar e guardar o teu tesouro de maneira segura e garantida. O Senhor é contigo, e nada nesse mundo pode impedir o avanço do reino e da igreja do Senhor. Amado e bendito Deus, em tuas mãos nós estamos debaixo, Senhor, dos teus cuidados. Obrigado, Senhor, porque o teu amor, ó Deus, vai muito além da nossa imaginação, muito além da nossa visão, da nossa compreensão, da nossa capacidade de enxergar. Não, Senhor, o Senhor não nos abandonou.
O Senhor continua, Senhor, regendo toda a terra com o teu poder. Que a graça do Senhor, o amor insondável e incalculável de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e que o consolo, a força, a direção e a unidade do Espírito seja comigo, com você e com toda a igreja do Senhor, aqui espalhada por toda a terra, para todo sempre. Você diz: Deus te abençoe, bom domingo em nome do Senhor. Me humilhar diante do teu altar.